Olá, engenheiros! Que bom que hoje, novamente, nós estamos aqui às 7 horas da manhã para passar mais algumas dicas, alguns lances legais, aonde vai favorecer o nosso dia a dia como engenheiro civil, como arquiteto, para desenvolver, né, as nossas tarefas diárias e também para que a gente chegue no nosso objetivo principal. Nós vamos falar muito, né, também sobre propósito, a importância, né, de nós estarmos fazendo o que a gente gosta, né, com muita energia. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre prioridades, ok? Então é importante a gente saber prioridades, principalmente para que a gente tenha, como a gente falou nos vídeos anteriores, uma rotina positiva, ou seja, tornar as coisas que são importantes realmente disciplina, uma disciplina, né, do nosso dia a dia para que a gente colha no futuro, né, os frutos desse trabalho disciplinado, onde a gente tem exatamente a noção de que eu estou fazendo isso e vou conseguir ter, né, no futuro, um futuro próximo, um futuro mais longo. Aí a gente tem que ter as nossas metas de longo prazo e de curto prazo e médio prazo, para que a gente realmente consiga fazer, né, esse desafio do 1% ao dia, ou seja, ter esse crescimento diário e aí nós atingirmos as nossas metas. Para isso a gente precisa ter muito bem definido as nossas prioridades, ok? A gente precisa saber o que é que eu preciso fazer hoje, que eu não posso deixar para amanhã, e o que é que eu posso deixar para amanhã, ok? Então isso não é procrastinar, isso é saber ter coerência, ter estratégia, né, conhecer o todo para não se perder, simplesmente para não se perder, ou seja, fazer algo hoje que não tem necessidade de ser hoje e deixar de fazer aquilo que é mais importante hoje. Tá? Isso é muito importante porque na hora do, por exemplo, cronograma, que a gente tem um cronograma físico, a gente percebe que tem que ter as prioridades, né? Então você, por exemplo, não tem como fazer uma laje se você não fizer primeiro a fundação, os pilares, ok? É a mesma coisa. Então imagine só, você tendo um cronograma apertado, onde você tem que fazer essa sequência de fundação, pilares e laje, né? E você de repente tem dentro desse cronograma que o muro vai ser feito mais para o final, ok? Porque não tem sequências de trabalhos em relação ao muro, né? Faz o muro, acabou, ele é independente da obra em si, ok? Então ele não tem prioridade, mas imagine uma equipe de obra que de repente inventa de fazer o muro primeiro. O que isso acarreta? Com certeza um atraso na obra. Por quê? Porque não foi enxergado as prioridades, ou se foi enxergado e colocado num planejamento, num programa, não foi seguido, ou seja, não teve um acompanhamento, um controle dessa obra para realmente atingir aquele prazo, né, que foi anteriormente planejado. Para isso é muito importante a gente conhecer um quadrante, tá? Aonde nós temos aqui, ó, indo, né, vindo aqui essa seta aqui até mim, são as tarefas urgentes. Aqui são as tarefas menos urgentes, tá? Não urgentes. E nós temos também no sentido, vamos dizer X aqui, vamos lá. Não, vamos dizer que esse é o X e esse é o Y. No sentido Y nós temos o que é mais importante aqui para cima e o que não tem tanta importância, tá? Então, veja só, nós criamos um quadrante, onde a gente encontra aqui, por exemplo, esse aqui, ele é urgente, mas não é importante, tá? Eu falo, pô, mas o que será isso? Eu vou falar para vocês exatamente sobre isso hoje, tá? Então aqui, por exemplo, ó, importante, mas não é urgente. Pô, tem coisa importante que não é urgente? Tem coisa importante que não é urgente, tá? Agora, claro, tem as coisas que são urgentes e importantes. Então essas daqui é o faça já. Faça já. Não pode deixar para depois. Então esse quadrante é onde a gente, né, na distribuição de tudo aquilo que nós temos que fazer, a gente vai enxergar o que eu preciso fazer já. Faça já, ok? Então vamos lá, ó, vamos começar aqui pelo talvez o menos importante, ok? Então vamos lá, ele é não importante ou menos importante, tá, do que as outras coisas, por isso que a gente está vendo aqui prioridades, tá? Na verdade, se está aqui é porque nós temos que fazer, tem sua importância, tá? Mas é menos importante e não é urgente. Então aqui, ó, nós temos aqui um padrão, né, um quadrante que é tipo assim, o negativo, né, tanto no eixo X como no eixo Y, tá? Falando assim de linguagem, matemática, de engenheiro, tá? Então esse quadrante aqui que não tem tanta importância e também não tem tanta urgência,
a gente precisa eliminar. Esse é o quadrante onde a gente fala assim, poxa, não posso perder tempo com isso. Então, o que é o que a gente tem que eliminar? Fofocas, ou seja, ficar aí falando bobagem ou mesmo falando de outros, né? Ou ouvindo, piora, né? Ou ouvindo também. Então, a gente fala, pô, vamos cortar essa conversa e vamos ser produtivo, né? Porque isso faz você perder produtividade, tá? Então, intrigas, né? Ociosidade, né? Ficar ali tendo o que fazer e não tomar ação, ok? Retrabalho também muito importante, né? Que a gente precisa eliminar o retrabalho, ou seja, fazendo um bom planejamento, sabendo o que é prioritado, com certeza diminui esse retrabalho e muito, tá? E claro, perder tempo, tá? Então esse aqui a gente tem que eliminar. Vamos subir aqui? Então vamos ver aqui, ó. É importante, mas não é urgente. Então o que seria isso? Então isso aqui a gente pode de repente agendar, ou seja, eu tenho outras coisas para fazer que é mais importante agora, né? Ou que é mais urgente, na verdade, é tão importante quanto, mas é mais urgente. Então, como isso não tem urgência, eu vou agendar. Vou agendar de repente para hoje à tarde, para amanhã durante o dia, ou mesmo, né, para 2, 3 dias, mas saber que ele também é importante. Tipo, valorização da equipe, relacionamento, você ter relacionamento com o fornecedor, com novos clientes, com a mão de obra, conhecer novos empreiteiros, tudo isso é importante e principalmente de serviços terceirizados, né? Nossa, quanta gente aí, profissionais que são capacitados em determinados nichos, que a gente precisa ter esse relacionamento, porque é a hora que a gente vai agregar valor na nossa obra e o cliente vai ficar muito mais contente, tá? Então, nós temos que fazer o planejamento e estratégia, tá? Então, eu tenho que ter um dia, então eu vou ter um dia na minha semana que eu vou ter ou o dia inteiro ou pelo menos meio período para ficar pensando e fazendo o meu planejamento e estratégia, tá? Um grande segredo, né, do engenheiro empreendedor é ele ter tempo livre para fazer planejamento e estratégia. Tá? Tem gente que acha que fazer planejamento e estratégia está perdendo tempo, que está lá, tem que estar lá na obra, tem que estar correndo. É o grande erro, porque não coloca as coisas no lugar, não enxerga as coisas com antecedência e realmente por isso é que as coisas começam a dar incêndio, né? Ou seja, você tem que ficar apagando incêndio e ficar correndo atrás do prejuízo. Então, esse momento é super importante. Preparação e treinamento. Então você tem que se preparar, tem um serviço novo, algo que você não está acostumado a fazer. Então vou dar uma estudada, vou ler, vou entrar em contato, vou me relacionar, né? E vou fazer, às vezes, um treinamento com o pessoal, tá? E também, claro, agendar as recreações, esporte, né? Porque na vida da gente precisa estar saudável, se alimentar bem, dormir pelo menos 8 horas por dia. Então tudo isso é fundamental também que você tenha o seu descanso, a sua alimentação, né? No sentido não só nutritivo, alimentar de alimentos mesmo propriamente dito, como também a sua alimentação em termos de descanso. Se alimentar, né? O espírito para que você dê o máximo na hora que você está em ação, ok? Vamos ver aqui, ó. Ele é urgente, mas não é importante, ok? Então, por quê? Como assim? Então vamos lá. Isso aqui a gente pode delegar, tá? Então, assim, por exemplo, telefonema. Tocou o telefone, é urgente, você tem que atender esse telefone, não é verdade? Se você não atender aquela hora, de repente aquela pessoa não vai mais te ligar, e às vezes é um cliente. Então, mas isso aqui dá para delegar, não dá? Então, se você tiver condição de ter uma pessoa que faça isso por você, tá? Você vai poder estar fazendo outras tarefas e porque muitas vezes o telefone não tem, né, aquele resultado assim imediato, nem sempre são aqueles telefonemas que são urgentes e importantes. Então, deixa alguém para fazer isso, ok? Você tem que, por exemplo, ter pessoas também, né, delegar, né, claro que sempre com controle, delegar, mas saber que realmente o que essa pessoa está fazendo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, é importantíssimo a gente estar em algumas reuniões. Agora, muitas vezes você tem condição de passar para um estagiário fazer uma reunião, né, ou você prepará-lo e ter confiança, porque aí você consegue fazer algo que possa ser mais estratégico do que isso, tá? As interpretações, no caso, né, de pessoas que podem, por exemplo, ver e te ajudar a fazer uma análise, por exemplo, de viabilidade ou estrutural, alguma coisa assim, tá? Então, as tarefas delegáveis, claro, sempre surge alguma coisa e você pode passar um terceiro, tá? Para que você esteja livre para fazer as coisas, né, mais urgentes e mais importantes. E tarefas que também são importantes, mas, por exemplo, às vezes são tarefas que têm mais importância não para você, mas para outras pessoas. E, de repente, isso você consegue ajudar a pessoa
né, através de uma outra pessoa. Então, isso são esse quadrante, tá, de urgente e não importante. E agora sim, que a gente vai finalizar e mostrando a importância de ter essa consciência, porque é isso aqui, né, isso é o nosso planejamento, tá? Quando a gente divide as prioridades. Mas o momento onde nós realmente, né, o que não vou fazer? Depois de planejado, agora eu vou para ação, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, os projetos que tem prazo aqui para entregar esse projeto amanhã. Então, tá, hoje fazendo, hoje eu tenho que terminar esse projeto para amanhã, eu tenho a tranquilidade de garantir que ele vai estar pronto, tá? Problemas urgentes, às vezes, ligação, obra que acontece, aqueles imprevistos lá e de repente você tem que resolver, porque se você não resolver naquela hora, vai complicar depois. Né? Apagar incêndios que às vezes ocorre, a gente sabe que o nosso dia a dia, por mais que a gente planeje, às vezes ocorre algo diferente e a gente tem que estar atento àquilo, né? Resolver crises, né? Então, reuniões importantíssimas, né? A nível estratégia, então essa não dá para delegar, você tem que estar lá. Então, ó, é fundamental a importância realmente de você ter isso na sua cabeça, para que você de repente não fique perdendo tempo com coisas não urgentes, não importantes, né? Que você fique fazendo algo que dá para ser agendado para depois e principalmente, né, deixando de fazer o que você tem que fazer já, né? Faça já aquilo que realmente tem que ser feito já, porque aquilo que vai ter consequências ruins depois, você não pode deixar para depois. Então, não procrastine, né, o que você visualiza nesse quadrante, tá bom? E o que está nos outros quadrantes, você também não é questão de procrastinar, é simplesmente uma questão de você enxergar que pode ser feito depois ou de uma outra forma, através de né, de ser delegado, né, a outra pessoa, ou mesmo eliminar de forma total, ok? Se você gostou, acompanhe os nossos vídeos, faça o seu joinha, comente, é importante um comentário, uma pergunta, tá? E também faça também compartilhamento com os seus colegas, valeu? Então, até um próximo vídeo.